E é isso aí, pessoal. Vamos à nossa questão de número 20, né? Já está na tela aí. Uma tabela de um banco de dados relacional, tá? Então a gente já falou que é banco de dados relacional, falamos de dicionário, né? Está na primeira forma normal se. Então vamos entender essa história aí. Eu vou pegar aqui a nossa canetinha. Então olha só, primeira forma normal. Então 1FN, tá? Você vai encontrar muito essa nomenclatura. Olha só, a normalização de dados é feita para evitar redundância dos dados, né? Evitar apagamentos de dados desnecessários. Então, quando nós falamos de forma normal, nós temos 5 formas normais. Tá? Geralmente em prova eles falam só das 3 primeiras. No caso aqui ele quer a primeira forma normal. Tá? Eu vou te dar a resposta e vou te explicar a teoria para você entender isso. A resposta é aqui, ó, é a letra D. Os domínios de todos os atributos dessa tabela forem atômicos. O que é isso? Nós falamos sobre domínios. Lembra que nós comentamos aí, ó? Lembra que eu falei com vocês aí, ó? O que é um domínio, ó? O domínio, ele está relacionado ao quê, ó? O domínio está relacionado ao tipo de atributo. Então tem o nome, né? Então é um domínio de texto, legal? Telefone, por exemplo, telefone é multivalorado. Por que isso? Porque nós temos telefone da residência, telefone do trabalho e telefone celular. Então eu posso ter múltiplos valores para esse atributo, tá? Lembra disso aí, dessa historinha? Então vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Então, os domínios de todos os atributos dessa tabela forem atômicos. O que é isso? Átomo, lembra na escola quando a gente estudou átomo? Átomo significa o quê? Ó? A é negação, tomo é corte, né? Então, um átomo é algo indivisível, né? Lembra que a gente estudou isso no colégio? Quem é da antiga aí lembra, né? Hoje já descobrimos aí que tem elementos menores ainda que o átomo, né? Nós temos várias partículas aí, né? Mas lembra que a ideia era essa? Então, repare, o que é atômico? Vamos entender isso aí. Na primeira forma normal, tá? Na primeira forma normal, ó, 1FN, tá vendo? Você vai ver muito esse tipo de notação aí. A tabela tem que ser atômica. O que é isso? Eu preciso, tá, que a tabela ela não tenha valores multivalorados. Então vamos pegar aqui, ó. A tabela 1, pessoas, tá aqui o ID, o número que identifica a pessoa, o nome da pessoa, o endereço dela e os telefones. Opa! Então repare, o ID é único, o nome também é único, o endereço é único, mas telefones eu posso ter o que? O telefone residencial, eu posso ter o telefone do trabalho e o telefone celular da pessoa. Então, isso aqui não está na primeira forma normal. Para que eu coloque isso em forma normal, é preciso que identificar a chave primária da tabela. Está aqui a chave primária. Ó, qual é? Ó? É ID. Tá vendo? E que tenha dados repetidos, tá? Identificar a chave primária, identificar as colunas que têm dados repetidos para criar uma nova tabela com a chave primária para armazenar o dado repetido. Então repare, eu tenho que fazer uma tabela pessoas, e como isso aqui é o que tem os dados repetidos, tá vendo? Ó? Esse cara aqui vai ter que virar uma outra tabela, vai ter que virar uma outra entidade. Então eu tenho a entidade pessoas, que é a tabela 1, e eu vou ter a entidade telefones. Tá? Só que esse telefone vai ter que ter como chave estrangeira o ID. Tá vendo? Para poder relacionar esses telefones. Chave primária é a primeira chave que identifica lá a tabela, né? Ela é determinante, tá? A gente chama também de primary key, PK, tá? Chave estrangeira, ela vem de uma derivação e ela geralmente é uma chave primária de outra tabela. Então aqui, por exemplo, em telefones, vai ter que ter uma chave estrangeira, FK, que é a forwarding key, né? A chave estrangeira, que é na verdade quem? A chave primária dessa tabela. Então vou ter que criar uma outra tabela telefones e relacionar com o ID da pessoa. Tá vendo? Então vamos ver aqui embaixo. Ó. Então aqui a tabela 1
como é que ficou? Ó, eu tenho ID, chave primária, nome e endereço. Tá vendo? Tabela 2, eu tenho os telefones, e aí, ó, chave estrangeira. Tá vendo? Ó? Chave estrangeira, porque ela é oriunda dessa primeira tabela aqui. Pegou isso aí? Então, isso é a primeira forma normal. O banco de dados, ele, quanto mais informação repetida ele tem, mais bagunçado ele fica. Então, qual seria, professor, a meta aí, qual seria a frase-chave, né, para poder resolver essa questão de normalizar o banco de dados? A questão é a seguinte: o segredo é não misturar informações, tá? É não fazer bagunça. Então, ID, nome e endereço são dados aqui, ó, que você só tem um valor. Aqui eu tenho multivalores: residência, trabalho, casa. Opa, então vamos criar uma outra tabela só para os telefones? E aí eu não deixo isso aqui bagunçado, facilitando assim a consulta dos dados. Vamos ver mais exemplos? Olha aqui, ó. Imaginemos uma locadora, né? Pensa nas antigas videolocadoras, né? Que hoje já não existem mais devido aos vídeos sob demanda, né? Como Netflix, Crackle e outros serviços como esse. Então vamos olhar aqui, ó. Essa tabela, ela está normalizada? Sim ou não? O que você acha? Eu acho que não, porque ó, entidade filmes, e olha o que nós temos na entidade filme. Eu tenho o ID do filme, o nome do filme, com vários dados repetidos. Ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, vários dados repetidos. Então isso já é uma coisa que me indica que não há normalização dessa tabela. Tá vendo? Aí eu tenho o gênero do filme, e depois eu tenho codificações como preço, em que seção que ele usa. Isso aqui não está meio misturado? Então essa tabela aqui, né, ela não está normalizada. Vamos normalizá-la para o padrão, né? A primeira forma de normalização, vamos ver? Aqui, ó. Como é que a gente poderia fazer isso? Então eu vou pegar isso aqui e vai ser a nossa primeira tabela. Tá vendo? E aqui, ó, essa vai ser a nossa segunda tabela. Tá vendo? E eu estou separando qual o ID, o idioma, tipo, seção. Tá vendo? Eu separei dessa maneira por quê? Porque esses dados aqui, eles estão mais misturados. Eles não mas estão relacionados ao preço do aluguel do filme? Sim, correto. Mas são dados que podem ir para uma outra tabela. E aí como é que ficaria esse papo aqui? Ó? Aqui, vamos normalizar? Vamos lá. Então eu tenho o ID do filme. O ID aqui, por exemplo, 65... 65, 65. Legal? Nome do filme: Uma Janela Suspeita. Uma Janela. Ok? E qual é o gênero dele? Deixa eu botar aqui, gênero, drama. Legal? Então aqui, ó, eu já tenho uma normalização. O que mais? Qual é o próximo filme? Eu não preciso botar. Qual é o próximo filme? Ó, o ID dele é o 32, 32, 32. É o Minority Report. Excelente filme, né? O Minority Report. O que ele é? Ficção. Legal? Então eu acabei de normalizar essa tabela. Tá vendo? Porque senão, se eu não fizer isso aqui, eu relacionar com esses dados, eu vou ter que ficar botando preço, se é para DVD, VHS, se é dublado, se é legendado, tá vendo? E aqui eu faço outra tabela. E essa outra tabela pode ser até assim. Qual é o ID da mídia, idioma, essa aqui pode ser mantida assim, mas repare que o que acontece? Para evitar replicação de dados e para evitar dados excessivos sobre essas entidades aqui que são os filmes, eu vou então reestruturar essas tabelas, dividir essa tabela em duas tabelas. E vamos ver como é que fica aqui, ó. Olha lá. A entidade filmes, como eu fiz para vocês, aqui, ó, tá vendo? Então tem o ID do filme, porque aí eu evito o quê? A repetição de dados. Tá vendo? Ó? Porque se é VHS, por exemplo, DVD do filme 3232, tá vendo? Ó? O que vai acontecer? Ele é 4,20. Mas se for em... VHS também é 4,20, mas tudo bem. Mas bacana. Mas só se fosse preço diferente, por exemplo. Então eu teria mais dado ainda para trabalhar. Então repare que, ó, ID filme, isso aqui, ó,
é a chave primária. Legal? A primary key. Bacana? E ela aqui, ó, ela é chave estrangeira nessa outra tabela. Pegou? Aqui ela é a foraging key. Tá vendo? Bacana? Então agora está normalizado. Agora a coisa está organizada. Pegou? Aqui, ó, outro exemplo aí, ó. Imagina aqui uma clínica veterinária, né? Vamos trabalhar agora num banco de dados numa clínica veterinária. Então a chave primária é o ID do cliente. Então chegou o cliente lá, a gente vai procurar lá o ID do cliente. Mas repare o seguinte, o cliente tem um animal, não tem? Então existe a entidade cliente e ele tem um bichinho, ele tem um cachorrinho, né? Então repare, ID do animal é a chave primária dessa tabela aqui. Então são só os dados dele. Mas se eu quiser encontrar, relacionar o animal com o cliente dele, e aí como é que eu faço? Ó, eu pego aqui, ó, a chave primária e ela vira uma chave estrangeira nessa tabela. Tá vendo? A foraging key 1. Então o ID do cliente, ele virou o que? Ó? Ele virou uma que era aqui chave primária, uma primary key. Vamos botar aqui um PK. Tá vendo? Virou uma chave estrangeira. Tá vendo? E eu posso ter mais opções, ó. Por exemplo, aqui em tratamento, ó, eu tenho chave primária, a identificação do tratamento, e aqui, ó, a chave estrangeira, qual é o animal. Ó, então aqui, ID do animal, que era a chave primária, virou o que aqui? Ó, virou chave estrangeira. Então aqui, ó, é uma PK, uma primary key, que virou uma FK. Tá vendo? E na consulta, aqui, ó, que interessante, eu posso ver, ó, a chave estrangeira 1 e chave estrangeira 2. Ó, qual foi o tratamento? Tá vendo? Ó? Então tá aqui, vai pegar o ID do tratamento. Ó, ela é a chave estrangeira 1. E vai pegar quem? Quem foi o médico, né? Quem foi o veterinário. Pega a chave primária dele aqui e ela se torna a chave estrangeira 2 aqui. Pegou isso aí? Então isso é normalização. Dessa maneira você evita a replicação de dados, você acelera e facilita as consultas e evita o apagamento de informação desnecessária. Porque assim, ó, como estava antes, ó, vamos dar uma olhada lá, ó, aqui, ó, olha que zoeira que está isso aqui. Tá vendo? Tem repetição de dados aí. Então assim, ó, ficou muito mais organizado. Pegou? Bacana?